Então, hoje, com muita alegria, eu fui convidada para estar aqui com vocês, para nós rezarmos juntas. Hoje vai ser uma atividade diferente, onde nós vamos fazer uma experiência da Palavra de Deus. Eu falo para vocês o quanto é importante nós amarmos a Palavra de Deus, nós ouvirmos Deus que nos fala, e, em especial, entendermos que a palavra de Deus é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. E o quanto a leitura da palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas, nas nossas almas, o quanto ela nos soergue, o quanto ela nos entusiasma, o quanto ela nos conforta. Então, a primeira coisa é entender que a Bíblia ela não é um livro como outros, Não é uma história bonita que foi escrita, não. É o próprio Deus que nos fala através dela. A Bíblia tem o poder de transformar as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quantas vezes nós vamos a uma missa, e a gente sabe que a hora da homilia é a hora que o sacerdote nos explica a palavra de Deus. Então, ele vai falar um pouco da primeira leitura, explicar o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. E a gente sai da missa, muitas vezes a gente encontra pessoas que falam, nossa, hoje a missa foi para mim. E uma pessoa que está vivendo um problema de saúde na família. E aí vem outro e fala, puxa, eu senti a mesma coisa. Deus falou tanto comigo e essa pessoa está vivendo um problema com o filho. Relacionamentos na família, quer dizer, problemas diferentes, a mesma palavra, e Deus fala conosco. É esse o poder que tem a palavra de Deus. Então, primeira coisa, eu preciso crer que essa palavra de Deus é viva, como diz São Paulo, é eficaz, é penetrante, é Deus falando comigo. Então, hoje, nesse exercício que nós vamos fazer com a palavra de Deus, deixar Deus falar conosco. Pôr abaixo do nosso coração toda a resistência, tudo que a gente fala, nossa, mas eu não entendo nada da palavra de Deus. Dar essa chance para Deus. Por isso eu queria começar assim. Primeira coisa que nós precisamos fazer, separar um momento do nosso dia, o melhor momento, para nós fazermos essa experiência de Deus. Hoje aqui nós vamos estar no melhor momento, todos unidos nessa certeza que Deus está no meio de nós, e quer falar aos nossos corações. Cada vez que nós dizemos sim para Deus, e a gente vem para um grupo de oração, para se encontrar com Deus, tenho essa certeza, nós não sairemos daqui como nós chegamos. Algo de maravilhoso Deus tem reservado para essa tarde, para a tua vida, para a minha vida. Ninguém está aqui por acaso, porque não tinha nada melhor para fazer, então vamos lá, vamos para... Não. Deus nos escolheu. Deus nos separou do mundo para estarmos aqui. E nós vamos fazer essa experiência, vamos dizer para Deus, Senhor, fala comigo. Esse Deus que nos acompanha de perto, nesse Deus que torce por nós. Se nós temos alguém na nossa vida que torce para que a gente tenha uma vida melhor, para que coisas boas aconteçam, esse é o nosso Deus. Então, nós precisamos experimentá-lo todos os dias. E a melhor maneira, logicamente, nós temos a Eucaristia, onde tocamos Deus e Deus nos toca, mas também a palavra dele. Nós vamos aprender que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Porque é o próprio Deus que vem fazer a obra dele. Então, primeira coisa, escolhemos o melhor horário do nosso dia, porque às vezes a gente fala, eu deixo para eu rezar à noite. Pode ser que vocês tenham um ótimo rendimento à noite, mas se eu for deixar para rezar à noite, eu vou acabar dormindo.
né? Então, o meu melhor horário, cada um sabe qual é o seu melhor horário. Então, nós já vamos dizer para Deus que esse horário é dele, né? O melhor. E eu escolhi uma palavra aqui para nós rezarmos com ela. Todo mundo está com a Bíblia? Então, nós vamos abrir a palavra no Evangelho de São Lucas, Lucas 12, e vamos ler do versículo 22 ao 31. Lucas 12, 22 a 31. Então, essa leitura que nós vamos fazer, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa estar inteira ali, né? Prestando atenção em cada palavra, em cada detalhe daquela palavra para nós, né? Naquele dia. Então, nós vamos fazer esse exercício, todo mundo vai participar, combinado? Então, nós vamos ler juntas essa palavra, né? Todo mundo pronto? Para quem está com a Bíblia da Ave Maria, página 1365. Da Ave Maria, 1365. Todo mundo? Lucas 12, de 22 a 31. Vamos lá? Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque o homem do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a vossa justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, esse foi o evangelho que nós escolhemos para fazer o exercício da Léxio Divina, né? Saber orar com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa pode ser o evangelho do dia. Eu, assim que eu fui convidada para estar aqui, mas na hora, no mesmo minuto em que eu recebi a notícia, essa passagem veio no meu coração, né? As vãs preocupações. Deus quer falar conosco através dessa palavra. Então, essa leitura, quando Deus diz, né? Quando Ele fala das aves, quando Ele fala dos lírios, quando a gente está fazendo essa leitura da palavra de Deus, a gente procura entrar na cena e pensar naquilo que Deus está falando. E estar atenta aos detalhes, né? Por exemplo, que detalhe chamou a atenção de vocês nessa leitura? Quem quer falar primeiro? Que detalhe que antes você não tinha percebido quando já tinha feito essa leitura? E ele fala o quê, né? Que nem Salomão teve uma roupa tão bonita, né? Como dos lírios do campo. E aí ele diz, e se Deus cuida assim
das flores, é o que ele está dizendo, né? Imagina de nós, né? Depois ele fala dos animais, né? Que não tem despensa, que não tem, como é que chama? Celeiro, né? Entretanto, Deus o sustenta. Né? O que ele diz, imagina vós. Né? O que ele está falando para nós aqui nessa passagem? Fala. Oi? Quem falou? Né? Confia em Deus. Deus falando para nós, né? E olha, uma coisa que nós precisamos só entender. Quem estava falando essas palavras? O próprio Deus. O próprio Deus. Para aqueles que já seguiam, né? E fala a palavra de Deus é hoje. É para mim que ele está falando. Deus conhece o meu coração. Né? Então, a primeira coisa é uma leitura, sem pressa, prestando atenção nos detalhes. Né? Eu fico muito assim, impressionada com isso, que outro dia foi um evangelho e que dizia, agora eu não vou lembrar, mas me chamou a atenção, que era primo do outro que estava lá na leitura. Eu falei, meu Deus, 30 e tantos anos lendo a Bíblia e eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Né? Porque a gente, às vezes, por saber, falar, esse evangelho aqui eu já conheço. E a gente não presta atenção nos detalhes que Deus quer falar conosco naquele mesmo trecho. Então, primeira leitura. O segundo passo da Lectio Divina é você meditar esta leitura na minha vida. Né? Como que essa leitura alcança o que eu estou vivendo hoje? Né? Eu preciso saborear essa palavra. Então, como a gente vê, né? Confrontar com a nossa vida. Como falar, meu Deus, eu gasto tanto tempo preocupada com as coisas, preocupada com o filho, preocupada com as contas, preocupada com... vão me dando exemplos de preocupações que nós temos. Com o trabalho do marido, com a falta de trabalho do marido, com a... E assim nós vamos, preocupações. Olha a palavra aqui, o que diz aqui, olha. Mas vosso Pai, nós temos um Deus que é Pai. E um Pai que é Deus. Que Deus é esse? O Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Que pode mudar a nossa vida de um dia para o outro. Eu sou testemunha viva disso. De um dia para o outro. Né? Esse é o Deus. Olha o que Jesus fala para nós. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Né? O nosso Pai sabe o que nós estamos passando. Então, quando eu estou lendo essa palavra, eu estou rezando, eu posso dizer isso para Deus. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor está atento para a minha vida. O Senhor sabe o que eu estou vivendo. Né? Essa preocupação com a minha filha, com a saúde dela, com tudo que aconteceu. Né? Mas o Senhor está vendo, eu não estou sozinha. Né? E eu quero te entregar agora essas preocupações. É isso que a gente faz quando reza com a palavra de Deus. Né? Toma conta do meu filho, toma conta, olha o meu marido, o que ele está vivendo, ou o que ele não está vivendo, meu marido está tão longe do Senhor, é isso que está fazendo falta na vida dele, é isso que me preocupa. Né? Meu marido viver de costas para Deus. Conversem com Deus. Usa o que a palavra nos diz. Né? Lá no 29, não vos inquieteis com nada, com nenhuma preocupação. Às vezes a gente pode falar para Deus, Senhor, como eu estou cansada. Né? Essas preocupações me cansam. Né? Eu estou esgotada. Né? Vem em socorro das minhas preocupações. E aí ele dá essa dica maravilhosa para nós, né? Quando ele diz aqui, buscai antes o quê? Tem uma coisa que eu aprendi com o padre Jonas Abib, que ele tinha um método de rezar com a palavra de Deus, né? E isso para mim funciona até hoje, isso tem mais de 20 anos, e para mim é muito vivo e que me ajuda muito. Ele fala que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa meio que marcar na Bíblia o que é uma ordem de Deus para mim e o que é uma promessa de Deus para mim. Aqui nesse último capítulo nós temos as duas. Primeiro Deus fala assim,
o próprio Jesus, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a promessa. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus me dá uma ordem, Gisele, busca primeiro o reino de Deus. Busca as coisas do alto. Não deixe essas coisas da terra te escravizarem. Né? Eu te prometo, se você buscar o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Esse Deus não nos engana. Esse Deus é fiel. Né? Não decepciona nunca. Eu vou dizer para vocês, essa passagem também para mim tem um sentido muito forte. Foi um dos primeiros versículos da Bíblia que me pegou profundamente, né? Que conduziu a minha vida assim, dentro da igreja, de volta para Deus. E eu vou falar para vocês, no momento, esse tudo mais vos será acrescentado, era o que mais me chamava a atenção. Não era nem o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu já estava preocupada com tudo que Deus ia me acrescentar. E quanto mais eu fui me aproximando de Deus, quanto mais a minha vida de oração foi melhorando, eu fui entendendo que quanto mais eu busco a Deus, esse tudo, gente, eu já tenho. Eu já tenho. Eu vi que não tinha outras coisas que eu precisava. Porque quando a gente encontra esse Deus, mas encontra de verdade, quando a gente faz uma experiência com esse Deus, essa palavra é vida nossa. É vida nossa. Essa palavra é que vai conduzir a minha vida. Né? Essas promessas que Deus faz, né? Na palavra dele, para a minha vida, eu preciso tomar posse. É para mim que Deus fala isso. Quem lembra de alguma promessa contida na palavra de Deus? Que para você marca a tua vida. O que Deus te promete na palavra dele? Promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que outra promessa? Oh. Que outra promessa nós temos? E eu te responderei grandes coisas que ignoras. Invoca-me. Invoca-me. Às vezes a gente fica buscando respostas no mundo, respostas das pessoas, e essa resposta está em Deus. Invoca-me. É Deus falando conosco. Me chama, me procura, me coloca na tua vida. Essa palavra de hoje, né? Se Deus cuida, gente, dos animais e das plantas, o que de nós, o que Ele pode fazer na nossa vida? Precisamos falar para Ele, que é a próxima, né? Primeiro, contemplar essa palavra com a nossa vida, com as nossas preocupações, né? Mas saborear, meu Deus, eu tenho um Deus que está me dizendo agora, o que Ele fala aqui também, Jesus fala, né? Que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Né? Essa mesma palavra vai estar em São Mateus também, né? Os dois falam dessas vãs preocupações. O que Deus está dizendo? As pessoas que caminham comigo, né? As pessoas que têm essa fé em mim, na minha presença, elas não se preocupam com isso. São os pagãos que se preocupam, né? Deus tem cuidado. O vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe. Eu vivi um tempo com meu marido, né? Foram 2 anos de desemprego dele. E sempre que eu ia rezar, que eu ia pedir pelo meu marido, pela nossa situação, o que vinha no meu coração. Deus sabe do que vocês precisam. Deus sabe. Nada nos faltou. Nada nos faltou. Porque esse Deus é fiel. Né? Quantos milagres nós vimos durante aquele tempo? Porque Deus não nos engana. Né? Não é que eu ganhei na Mega Sena e resolvi o problema. Né? Mas eu fui tocando Deus. Né? Quantas pessoas que Deus colocou que estenderam a mão, que nos ajudaram.
né? Quantas coisas que vieram na nossa cabeça. Nós estamos vivendo um tempo de cada vez. Um tempo, não, e o pior é que, né, realmente eu ganhei 2 vezes nesse tempo. Como é que chama aquele negócio da Mega Sena? Quando você faz 4? Não, a quadra. A quadra. Foi muito impressionante. Mas assim, Deus está por trás, Ele vai usar o que for necessário. Mas nada nos falta, porque Ele sabe do que nós precisamos, da verdadeira necessidade. E isso não é só material, gente. Isso vale para tudo. Deus nos olha. Nós temos um Deus que está pendente de nós. Não é um Deus indiferente que a gente não consegue tocar. Né? É um Deus que sabe de nós. É essa experiência que eu gostaria que vocês fizessem. Quando a gente lê essa palavra, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. São Pedro vai dizer, né? Apresentai a Deus todas as vossas preocupações. E é entregar. Tem coisas na nossa vida que nós vamos poder fazer, né? Concretamente, por algum problema que a gente está vivendo. Mas outras, nós vamos aqui. Senhor, a situação que eu estou vivendo é essa. E eu coloco agora diante do Senhor. Né? O Senhor sabe do que eu preciso. Eu confio na Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero experimentar esse cuidado que o Senhor tem de nós. Não duvidem de Deus. Não duvidem, essa palavra é viva. Quando nós lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco, né, no nosso interior. Então, fizemos a leitura, meditamos aquela palavra, trouxemos para a nossa vida um terceiro momento da Lexio Divina. Fazer a nossa oração. Fazer a nossa oração. Usando tudo isso que a gente viu aqui na palavra, agora nós vamos rezar para Deus. Né? Vamos rezar, Senhor, eu quero agora fazer a minha oração. Né? Eu sei que o Senhor falou no meu coração, que eu não preciso me preocupar, mas, meu Deus, o Senhor sabe como é a minha humanidade, as minhas preocupações de mãe, as minhas preocupações de esposa. Senhor, hoje eu preciso descansar em vós. Né? Tira esse peso das preocupações dos meus ombros. Tira esse peso do meu coração. Não deixa que isso me puxe para baixo. Não deixa que o pessimismo tome conta de mim. Né? Eu creio na Tua palavra. Eu sei que o Senhor está olhando para a minha vida. Né? Eu não quero ter as preocupações que têm os pagãos. Eu quero viver a minha fé. Eu quero pôr em prática a Tua palavra na minha vida e lançar em vós as minhas preocupações. E aí nós vamos falando, toma conta dessa situação. Né? Agora mesmo eu tive a minha filha que perdeu um nenê e que passou por um problema na saúde dela, que é raríssimo. Eu posso fazer alguma coisa por isso? Intervir na família, na saúde da minha filha? Não posso. O que eu posso fazer? Orar pelos médicos que cuidaram dela. Né? Senhor, ilumina esse médico, né? Conduz esse médico, dá a ele o dom do diagnóstico. Né? Cuida da minha filha, o Senhor que é o médico dos médicos. Nós vamos colocando Deus em todas as nossas situações. E pedindo que Ele venha a ser o Senhor absoluto daquela situação. E confiando em Deus que não nos decepciona nunca. Graças a Deus saíram os resultados, o procedimento agora é simples, logo, logo ela vai poder estar engravidando dos outros filhos que ela tanto deseja ter, porque Deus tem cuidado de nós. Né? Deus tem cuidado de nós, mas às vezes as coisas não acontecem assim. Né? Às vezes poderia ter sido um diagnóstico que ela teve um filho e que ela se contente com esse filho, e de agora em diante ela não pode mais engravidar. Qual é a minha reação com isso? Dar graças a Deus. Senhor, obrigada pela vida da Alice, minha neta. Né? Obrigada pela saúde da minha filha, que agora... Não às vezes nós temos a ideia de que quando nós rezamos, as coisas vão sair de acordo com o melhor para nós. E que às vezes nós desconhecemos. Mas nos abandonar nesse... Senhor, eu tenho certeza que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Palavra do Senhor. Tudo. Esse tudo é tudo.
mesmo que aos nossos olhos humanos seja uma desgraça, seja uma tristeza. Ali está Deus naquele acontecimento, falando conosco, nos visitando e dando para nós essa oportunidade de abraçar aquela cruz naquele momento. E Deus tirará muitos frutos, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não nós. Né? Nada nos impede de, nessa nossa oração, com as nossas preocupações para Deus, expor tudo. Senhor, eu não estou aguentando mais. Está muito complicada essa situação que eu estou vivendo. Né? Eu estou sofrendo muito, está doendo demais. Às vezes a traição de um marido, a decepção com uma amiga, a falta de dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Né? Mas, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? E não a mim, presta teus olhos, Jesus. Eu quero ver essa situação com os teus olhos. Precisamos tomar muito cuidado, né, para não blasfemar nas situações difíceis. Eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que é da filha da Maria Teresa, quando ela perdeu o marido. Né? E ela voltou de viagem, dizendo uma palavra. Né? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Deus sabe o que a gente faz. Né? E isso me marcou muito, porque nessas horas, às vezes, quando as coisas, aos olhos humanos, muito difíceis de entender, nós corremos um sério risco de blasfemar, de pecar gravemente. Quando a gente fala umas frasezinhas que nós temos que tomar muito cuidado, né? Tanta gente ruim para morrer. O que nós estamos dizendo para Deus com essa frase? O que eu falo quando eu digo isso? Tanta gente ruim, bem ele foi morrer. Que Deus errou. Que Deus errou, que não era a hora dele morrer. Né? Deus sabe. Desejar a vingança. Né? Ficar feliz com o insucesso do outro. Tantas coisas que ofendem o nosso Deus, e levar na nossa oração isso. Usar essa palavra onde Deus está me garantindo que Ele sabe do que eu preciso, do que a minha família precisa, do que a minha filha precisa. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que eu não sairei decepcionada. Eu sei que o Senhor vai vir em socorro, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus vivo, verdadeiro. Me ensina a viver a cruz. Me ensina a te entregar de coração essa preocupação. Eu não quero ser escrava dessa preocupação. Né? Então, fazer essa oração, nós vamos responder ao Senhor aquela leitura que a gente fez. Né? Com confiança, com certeza, né? Daquela palavra se realizando na nossa vida. Né? E desenvolver a oração. Ir falando com Deus, né? Tendo a certeza de que nós estamos sendo ouvidas. Né? Tem uma oração quando a gente vai para um sacrário, e hoje, né, o Senhor está fora do sacrário, até está exposto, para que a gente o adore, para que a gente fale com Ele. Né? E tem uma oração que diz assim, né? Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de oração. Creio firmemente que estás aqui, que me ouves, que me vê. Eu não sei se vocês entendem a graça que nós temos de ter um Deus ali, vivo. Convido vocês ainda, quando termina esse grupo, ainda Jesus fica mais uns 20 minutos ali. Corram para lá. E usem essa palavra para fazer a oração de vocês. Usem, pede para Deus, tira esse cansaço de mim, desse excesso de preocupação, tudo que eu não sei entregar verdadeiramente para Deus. Vocês não
sairão da mesma forma. Porque esse Deus está te ouvindo, está te vendo. Essa é a nossa certeza. Viver da fé na palavra de Deus. Nós teremos as nossas vidas transformadas. Essa palavra, gente, ela é poderosa. Né? Ela é alimento da nossa alma. Alimento da nossa alma. Pedir essa graça hoje para Deus. Senhor, eu quero rezar todos os dias com a Tua palavra. Eu quero que ela venha confortar o meu coração. Quantas vezes nós somos confortados por Deus na oração? Né? Como a palavra de Deus nos ajuda a rezar. Né? Assim como a alma, como a corça suspira pelas águas, né? A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Porque às vezes a gente não tem palavra para rezar, nem sei rezar. Eu escuto muitas pessoas falando, usa a palavra de Deus. Usa os salmos, que são belíssimos. Né? Às vezes, quando a gente se sente um pouco abandonada por Deus, ler os profetas que diziam, né? Mesmo que a tua mãe te esquecesse, né? Eu jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei. Meu Deus, que conforto, que abraço de Deus. Nós temos um Deus que não se esquece de nós. Como anda a nossa confiança nisso? E viver de acordo com aquela palavra. E levantar do abatimento. Né? O Deus que nos soergue. Né? Quantos aqui têm como hábito rezar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus todos os dias? Ó, que maravilha. Ó, que maravilha. Hã? Não, 5 minutos que você leia, 5 minutos você traz para a tua vida, né? 5 minutos oração e 5 minutos de contemplação. O que é essa contemplação? Às vezes a gente, por exemplo, né, para mim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vou levar esse versículo comigo ao longo do meu dia. Né? Buscar em primeiro lugar. Então, se Deus tem que estar em primeiro lugar, eu já vou fazendo as minhas escolhas naquele dia. Né? Isso me aproxima mais de Deus ou me afasta de Deus? Então, eu não quero, Senhor. Né? Querer o que Deus quer. E as nossas orações, a gente fala tudo para Deus. Senhor, eu estou pedindo hoje essa graça para minha filha, que fique tudo bem, que ela engravide, pedir pelos negócios do meu marido, que ele alcance as metas, vou pedir pela conversão da minha sogra, do meu sogro, não tenho mais, mas quem, né? Quem tem? O que mais que a gente pode pedir para Deus? A saúde da minha irmã, a saúde da minha mãe. Vamos pedindo, pedir, né? Porque a palavra de Deus nos fala, pedi e receberei, buscai, batei e a porta vos abrirá. Então, é o tipo de oração mais pedido por Jesus. A oração de petição, de sermos pedonas. E pedirmos muito, né? Não pedir pouco. São José Maria fala, né? Quando vocês forem orar, como as crianças pedem a lua para o pai. Né? As crianças querem a lua, querem as estrelas. E o pai fala, né? Papai vai dar, papai vai conseguir a lua. Nós precisamos pedir para Deus, não é assim, pedir a lua para Deus. Pede tudo que você quiser. Né? Mas aí, no fim da nossa oração, outro dia eu estava rezando com meu marido, essa semana, exato, e nós estávamos pedindo, né? Ai, Senhor, logo, logo, agora a gente já está caminhando para a terceira idade, né? Já estamos começando a fazer planos para esse tempo da nossa vida, e aí nós estávamos pedindo para Deus, e aí quando a gente terminou de falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, um olhou para o outro e falou, então, isso é o que a gente quer, né? Se não for o que Deus quer, eu também não quero. Né? Porque nós não sabemos o que pedir. Então, nessa hora, a gente fala, vem Espírito Santo de Deus. Né? Essa hora de contemplar, que é o 4º passo da nossa oração, a gente já falou, já usou as nossas palavras, e aí a gente recorre ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem orar por mim agora. Vem pedir aquilo que eu realmente preciso para Deus. Vem colocar no meu coração essa palavra que é para ficar dentro de mim, que é para se tornar vida, né? Que eu grave, que essa palavra se torne carne.
né, que ela possa exercer em mim todo o poder que ela tem de transformar a minha vida, de transformar o meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, né? Ali a comunidade Shalom, né, quando fala da Lectio Divina, ela fala, se abrir para a ação do Espírito Santo, deixar Ele agir em nós, para que essa palavra se fixe em nós. Deus gravando no nosso coração através do Espírito Santo. Que essa palavra se torne vida em nós, vida. E não só essa palavra, mas toda a palavra de Deus. Se todos os dias nós nos comprometemos, o evangelho do dia, né? Fazer a nossa oração com o evangelho do dia. Às vezes a primeira leitura, a liturgia do dia, né, gente boa? Pelo amor, todo mundo, a leitura que a igreja no mundo todo lê, podemos ler. Às vezes é a primeira leitura. Agora nós estamos lendo nesse tempo a vida dos primeiros cristãos, né? Que é tão fascinante de ler e ver o Espírito Santo como essa pessoa agindo na vida deles, né? Impedindo, levando, conduzindo. Né? É bonito ver isso. Às vezes a gente lê essa palavra e fala, Senhor, eu quero que o Senhor atue assim na minha vida. Né? Eis-me aqui, Jesus, que eu seja dócil ao Teu Espírito Santo, às luzes que Ele me dá. Né? Nós vamos ver aqueles homens... Paulo, a palavra de Deus nos fala que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Né? Em outra palavra, Paulo foi impulsionado pelo Espírito Santo. E aí a gente fala, Senhor, que duro fazer as coisas comigo, como eu resisto à Tua graça, como eu resisto às luzes do Espírito Santo. Vem quebrar o meu coração, né? Vem me dar essa leveza, essa concordância com aquilo que o Senhor me pede. Né? E assim Deus vai nos moldando, deixar o Espírito Santo nos moldar e escolher um versículo para nos acompanhar durante todo aquele dia. Né? Hoje, quem leu a palavra, quem fez a reflexão sobre a palavra do dia, né? É tão bonito o evangelho de hoje, que vai relembrar, né, para nós, Jesus lavando os pés, né? Dos apóstolos, e em seguida ele fala, o servo não é maior que o Senhor, né? Nós temos um Deus que veio para ser servido, que veio para servir e não para ser servido, né? Como esse evangelho nos sacode, né? Nós que passamos às vezes tanto tempo da nosso dia olhando para nós, para as nossas necessidades, para aquilo, os nossos gostos, o que a gente quer, e não olhamos para o outro. Né? Esse espírito de serviço de Jesus, esse espírito de serviço de Nossa Senhora, né? A palavra de Deus nos inquieta. Né? Tem uma passagem que diz assim, né? Foi o profeta que tinha que engolir o rolo. É Jeremias, né? Que Deus fala, pega e come. E aí ele diz que ele engoliu a palavra de Deus, né? E que na boca ela era doce como mel, mas que quando caía dentro, nas entranhas, parecia fel. Né? O que quer dizer com isso? Né? Que a palavra de Deus, quando ela é lida, ela vem nos inquietar, ela vem nos incomodar. Por quê? Porque Deus quer mudança. Né? A nossa conversão é contínua. Vamos deixar isso acontecer na nossa vida. Permitir que a palavra de Deus nos toque com toda a força, que nos incomode, que nos inquiete, nos faça mudar de vida, nos faça abandonar os maus hábitos, nos faça abandonar tudo aquilo que nos faz perder tempo. Né? A gente sabe que o tempo é um tesouro que Deus nos deu, que não pode escorrer pelas nossas mãos. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta de Deus, permitir que o Espírito Santo nos mostre e nos dê a força para viver diferente. Então, saborear esta palavra de Deus que é viva, né? que é penetrante. São Paulo vai falar, né? Como uma espada que penetra na nossa alma e que tem esse dom de separar as coisas boas das coisas ruins. Mas que o Espírito Santo também nos dê essa coragem de romper com aquilo que nos afasta de Deus, de nos decidirmos verdadeiramente por Deus. Né? E isso tudo eu vou dizer para vocês, essa palavra tem este poder. Né? A leitura da palavra de Deus, o rezar com a palavra de Deus, o transformar cada pedacinho do Evangelho, né,
em nossa vida. Em olhar para Deus e falar com Ele através da palavra. Né? Fazer essa experiência. Né? O vosso Pai bem sabe do que você precisa. Né? Vamos repetir essa palavra hoje para nós. Né? O meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Fala com Deus agora você. Né? Vai falando com Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo na minha vida agora. O Senhor sabe qual é a preocupação que eu trago hoje no meu coração. E que eu quero aproveitar essa tarde. Fecha os teus olhos, fala com Deus agora. Eu quero aproveitar esse momento de oração, Senhor, para derramar no teu coração. Colocar no teu coração sagrado todas as minhas inquietações, todas as minhas preocupações. Eu quero colocar agora no teu coração a vida do meu marido, a vida das minhas filhas, colocar a minha mãe, as minhas irmãs, todas as suas necessidades. E eu confio em vós, Senhor. Eu sei que agora, Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo toque cada um desses corações que eu estou rezando, cada uma dessas dificuldades, cada um desses problemas. Vem consolar o meu coração, Senhor, eu te peço agora. Eu creio na tua palavra, Jesus, eu creio nas tuas promessas. Tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais, me dá essa sede e fome de oração, sede e fome da tua palavra, para que eu possa te buscar, Senhor, que o Senhor seja o primeiro, a cada amanhecer que eu te busque, que eu queira fazer a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer, eu também quero. Me ajuda a conformar a minha vontade com a tua vontade. Vai fazendo a tua oração. Aproveita esse momento que nós estamos aqui, né, unidas nessa certeza de que Deus está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Fala com esse Deus que está aqui, que te ouve, que se debruça agora sobre a tua vida, para olhar o teu coração, olhar aquilo que está te abatendo no dia de hoje, as preocupações exageradas que nós temos. Senhor, vem cuidar de nós agora. Vem cuidar de cada vida aqui, Jesus. Vem cuidar desses corações que sofrem, Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que nós vivemos. Nós temos um Deus que sabe exatamente, porque Ele se fez carne. Ele caminhou no meio de nós, Ele foi traído, Ele foi decepcionado, Ele foi abandonado. Ele passou frio, Ele passou fome. Ele se cansou. Fala para Deus, Senhor, eu estou exausta. O Senhor sabe o que é isso, o Senhor viveu isso. Eu quero um rio de água viva, Senhor. Eu quero tocar a tua presença aqui agora, nesse lugar, Jesus. Conforta o meu coração, derrama o teu Espírito Santo. Derrama sobre cada alma que se abre agora e que te implora, Senhor. Derrama a tua água viva agora. Eu estou sedenta, Senhor. Eu preciso desta água viva na minha vida. Vem em socorro de mim. Vem em socorro da realidade que eu estou vivendo hoje. Tem misericórdia de mim. Se compadece, Senhor. Me empresta agora o teu coração, Jesus. Me empresta agora os teus olhos, Senhor. Para eu olhar para a minha vida, para eu olhar para a minha família. Vem Espírito Santo de Deus, Consolador. Derrama o teu Espírito, Senhor, sem medida sobre nós. Sobre cada coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Mostra para Jesus, fala, Senhor, está doendo, Senhor. Eu quero te apresentar essa dor agora do meu coração. Quero te apresentar o meu casamento, Jesus. Todas as dificuldades que eu estou vivendo, Senhor. Tudo que eu não estou suportando mais. Socorre, Jesus, a minha vida, o meu matrimônio. Socorre a minha família, alcança o meu filho, que está vivendo tantas dificuldades na sua vida profissional. Eu quero colocar agora tudo, vai falando para Deus. Cada uma das tuas intenções. Coloca a tua dificuldade de rezar. Envia o teu Espírito, Jesus.
Reza por nós, Senhor. Não sabemos o que pedir, Jesus, por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha em socorro de nós agora. Porque não sabemos o que pedir, não sabemos como rezar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Derrama a Tua paz, conforta esses corações, Jesus, que agora estão fazendo essa experiência da Tua presença no meio de nós. Derrama a Tua paz, Senhor. Que cada um aqui hoje saia com essa certeza que Deus tem cuidado de nós. Deus sabe do que nós precisamos. Derrama a Tua paz. Derrama essa água viva para saciar a nossa sede. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede dessa felicidade que só Deus pode nos dar. Não adianta buscar em outro lugar, Senhor, estamos aqui buscando em Ti, Senhor, o consolo para as nossas aflições, a resposta para as nossas necessidades. Só Deus, nós queremos em Ti, Jesus, essa Tua presença, essa suavidade do Teu Santo Espírito. Quantas almas o nosso Deus tocando fortemente, quantas pessoas que nós estamos rezando distantes de nós e que o Senhor está alcançando. Essa é a nossa certeza. Não existe distância para o nosso Deus. Ele toca agora os nossos queridos, por quem nós estamos rezando, e derrama a Sua paz, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito sem medidas. Vem, luz do Senhor. Vem iluminar tudo que em nós está guardado. Todas as mágoas ainda nos nossos corações, Jesus. Tudo o que nós ainda desejamos mal às pessoas, nós não queremos mais, Jesus. Lava os nossos corações, Senhor. Eu quero perdoar, Senhor. Eu quero perdoar, Jesus, as traições, os abandonos. Eu quero perdoar, Senhor. Eu quero, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada um de nós agora, Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Toma conta, Senhor. O meu falar. Fala por mim, Jesus. O meu sentir e o meu agir. Levanta teus braços e pede, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Vai ficando de pé agora. Fica de pé. Espírito, E vamos rezar pela pessoa que Deus colocou do nosso lado. Pedir que as servas se espalhem para rezar. Espírito Santo de Deus, Rezar por vocês. vem controlar. Vem, todo Espírito meu Santo de ser. Deus. Vem consolar esses corações. Vem tocar o mais profundo desse ser. Vem derramar a Tua paz. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca esses pensamentos. Toca os sentimentos. Vem fazer nova todas as coisas, Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus,
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Agradece o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa tarde, Jesus. Obrigada pela tua palavra tão poderosa, tão forte. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez no meu coração nessa tarde. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e minha casa serviremos